Amém. João capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém. João capítulo 13, Jesus lava os pés aos discípulos, e este é o grande capítulo de uma tremenda humildade, de uma posição que os seres humanos devam ter neste mundo, independente do que possuam, né? Jesus mais adiante, lá nos versos 13, por exemplo, ele vai dizer assim: vós me chamais mestre, e dizeis bem, porque eu sou mestre. Agora, se eu sendo mestre, eu faço isso, vocês também têm que se considerar humildes. Tem que um lavar os pés do outro. Quer dizer, isso não é uma doutrina, isso não é uma regra. Ninguém tem que literalmente lavar os pés um do outro, embora tenha algumas igrejas aí que fazem isso. É um absurdo, não é essa a realidade. Jesus não está querendo instituir este ritual dentro da igreja, não é isso. Ele está apenas dando um exemplo de humildade. Ele, o Senhor de toda a glória, está lá lavando os pés dos outros. E Pedro se sentiu até constrangido, falou assim: Senhor, não, tu nunca me lavarás os pés. Por quê? Porque Pedro reconhecia em Jesus alguém muito acima. Por isso ele falou: não, de modo algum, tu nunca me lavarás os pés. Tu não é como João, tu não é como Tiago, tu não é como Mateus, tu não és como... Não, como? Se um deles fosse lavar meus pés, podia ser, mas o Senhor não. Era o reconhecimento de Pedro, né? Entendeu que Jesus era Senhor absoluto. Hoje as pessoas estão colocando Jesus como maior escravo. Tu é meu pai, tu tem que me dar. E por aí vai, não vamos nem entrar por esse caminho, que não é esse o caminho que nós queremos trilhar hoje. Mas é o verso 8 e 9. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro então diz assim, disse Simão Pedro: Senhor, então não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Já que é para ter parte contigo, então não só os pés, Senhor, então eu quero mais. Então agora me dá logo um banho. Isso aí significa ter parte com o Senhor? Eu não estou entendendo. E Jesus falou assim: ó, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas entenderão depois. Então, Pedro, é para ter parte com o Senhor? Então, eu quero mais. Irmão, a Bíblia te fez ter parte com Deus? Queira mais. Nesse lugar você tem aprendido que Deus fala? Queira mais. Você tem aprendido que Deus cura? Queira mais. Você tem aprendido que Deus ressuscita os mortos? Queira mais. Que Ele arrebata de corpo, alma e espírito? Queira mais. Não te detenhas.
O caminho, Jesus, o caminho é esse, lavar os pés, então me lava também as mãos e a cabeça. Não vou ficar nessa migalha. Todos os outros se contentaram em lavar os pés. Pedro reconheceu que Jesus era o Senhor. Jesus falou que era para ter parte. Ele falou, então peraí, não, deixa eles ficarem só nos pés. Já que é para ter parte com o Senhor, lava minhas mãos, lava minha cabeça, né? Em outras palavras, dá logo um banho aí, Jesus. Queridos, eu te pergunto, de quem era a sombra que curava os enfermos e ressuscitava os mortos? Quem é que na porta formosa disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda? Porque ele foi além, não só os pés, a mão e a cabeça. Por que de todas as cidades circunvizinhanças, a multidão concorria? Aonde está Pedro? Antes era Jesus, aonde está Jesus? Jesus foi para o céu, quem ficou no lugar dele? Ficou Pedro. Você quer mais? Amém. Ou até aqui está bom para você? Se tu creres, tu verás? Não queira menos que isso. Não queira menos que isso, meu irmão. Você tem glorificado a Deus porque você descobriu esse pedacinho de chão. Quantos chegaram aqui enfermos? Pedro disse o quê? Não só os pés, mas a mão e a cabeça. Quantos chegaram aqui enfermos da cabeça? Jesus lá adiante, eu vou te explicar isso. Jesus lá adiante disse assim: aquele que está limpo só necessita lavar os pés. Mas o que é ser limpo no reino de Deus? O que João 15:3 diz? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, aqui nessa altura, eles estão limpos, vocês estão limpos. Não todos, que ele sabia que tinha um traidor no meio, que não quis receber a palavra. Mas os que tinham recebido a palavra estavam limpos. Aleluia. Estavam purificados. Lembra, Senhor, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus faz aquilo que Pedro quis. A Bíblia não mostra se Jesus lavou as mãos de Pedro ou lavou a sua cabeça. Mas, como Deus opera tanto no querer quanto efetuar, houve uma lavagem nas mãos de Pedro, tanto que ele impunha as mãos e os mortos ressuscitavam. E houve uma lavagem na mente de Pedro. Ele compreendeu as profundezas do Evangelho. Quando ele escreve aquelas duas cartas de Pedro, a primeira e a segunda carta de Pedro, meu irmão, elas são estarrecedoras. Medita depois na primeira e na segunda carta de Pedro. Ele fala até como o planeta Terra vai deixar de existir. Ele foi além, ele mergulhou, ele quis mais de Deus e Deus deu mais a ele. Não está escrito, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade? Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Não está escrito que o temor a Deus consiste em aborrecer o mal? Quanto mais você aborrece o mal, mais Deus te abraça. Aleluia! Mais Deus te quer, mais Deus te ama, mais Deus se aproxima de você. Quanto mais você incomoda as trevas e a Satanás, mais Deus chega junto de você. E como eu estava falando, quantos chegaram aqui enfermos da cabeça? Vieram de igrejas, Jesus não cura mais, agora tem os médicos. A água lavou a tua cabeça e hoje você diz assim: Jesus me cura, eu não quero parar na mão dos médicos. Quantos chegaram aqui enfermos das mãos? Jesus opera com aquele irmão lá, que bênção. Jesus opera com aquele outro, que bênção. E comigo não. Hoje você diz assim: Jesus me dá poder para onde eu impuser as mãos o teu nome ser glorificado. É a lavagem da água pela palavra. A lavagem tremenda, fantástica. Você não se contenta com as mentiras, com os enganos. Você desejou. E como desejou? Porque se segurar nesses bancos aí, eu reconheço que não é fácil. Se segurar nesses bancos aí, meu irmão, eu reconheço que não é fácil. Deus nesse lugar, Ele faz uma seleção duríssima. A seleção nesse lugar, ela é duríssima. Eu digo assim: Jesus, que nem aquela indagação dos discípulos: Senhor, quem poderá salvar-se?
Aí Jesus falou assim: não, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Eu vejo que esta realmente é uma geração de valentes. Não pode ser diferente, porque realmente a palavra nesse lugar aperta. A palavra te chama ao compromisso, a palavra te chama ao envolvimento, e se você não quiser compromisso e envolvimento, logo logo você está deslocado, você se sente um peixe fora d'água e está pulando fora. Não é assim? Claro que é assim. E quantos não quiseram compromisso, não quiseram descer a profundeza da palavra, que você hoje procura aí no banco e já não acha? Quantos? Você não tem ideia de quantas pessoas já passaram por esse lugar. Irmãos, a palavra é assim clara. Você chegou neste lugar e você veio de lugares que, se Deus não lavasse a tua cabeça, você não seria nada, você não seria ninguém. Você veio de lugares, de igrejas evangélicas que diziam que profecia é do diabo. Quem aí já veio de igreja assim? Aí, quanta gente. Profecia é do diabo. Você não cansou de ouvir isso? No entanto, Paulo escreve dizendo: não desprezeis as profecias. Jesus Cristo tinha um ministério trino de profeta, sacerdote e rei. Jesus Cristo era profeta. A Bíblia, o Evangelho está cheio de profecias. E os homens, lideranças dentro da igreja, acabando contigo, dizendo que profecia era do diabo. Quantas pessoas chegaram perto de mim e disseram: ah, Deus falava comigo, mas eu fui conversar com um pastor e o pastor disse que isso era coisa do diabo, eu estava precisando de libertação, e era o Espírito Santo falando com a pessoa. Você já aprendeu isso aqui nesse pedacinho de chão? Aprendeu? Então queira mais dessas profundezas da água, dessas profundezas da palavra. Quantas pessoas, não, Jesus curava naquele tempo, por isso, por aquilo. Jesus ressuscitava os mortos, por isso, por aquilo. Jesus não faz mais aquelas obras, não era assim? Mas aqui você recebeu uma palavra, que foi água que lavou a sua cabeça. Aleluia. E hoje, você crê que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele não mudou. Te disseram que aquilo não era bem assim, não, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, não, isso não é bem assim, não era assim que diziam para a gente, pelo menos para mim. Isso aqui é figurado, não é figurado. Hoje você já recebeu a palavra e sabe que isto é literal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Diziam, não, ninguém está isento de um acidente, ninguém está isento de um câncer, ninguém está isento disso, isento daquilo. O que acontece ao mundo, acontece à igreja. Hoje você recebeu a palavra e você sabe, não, o que acontece ao mundo não acontece à igreja não, porque Jesus Cristo diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, a exemplo de Pedro, é o que nós temos procurado fazer dia a dia. Senhor, não lava só os pés não, lava as mãos e a cabeça. Quem nessa noite quer receber a unção nas mãos? Quer receber a unção na mente? Quando você começar a pregar, as pessoas vão dizer assim: aonde que ele aprendeu isso? Aprendeu no banco com o Espírito Santo, porque você desceu às profundezas. Isaías 44 verso 3 diz que o Senhor derramará água sobre o sedento. Você fica aí se achando inútil no banco. Você não é inútil, você foi chamado para manifestar a glória de Deus. O teu vizinho te discrimina, no teu trabalho te discriminam, todo mundo fala pelas tuas costas, te chama de bobo e de tolo, mas quando a água lavar as tuas mãos e a tua cabeça, o poder de Deus vai se manifestar, e você vai ver que só o Senhor é Deus. E aqueles, todo mundo lá dentro que ficava caçoando de você por trás, vai ter que suplicar: ora por mim, leva o meu nome para a tua igreja. Tem um monte de crente lá, mas é a você que eles vão, porque a palavra de Deus é poderosa, opera além do que pedimos e pensamos, na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E aquele que fala é poderoso. Ele dá a palavra e ele diz: vós já estáis limpos.
pela palavra que tendes ouvido. A palavra que está simbolizada naquelas águas que Jesus usou para lavar os pés. Os pés têm contato com este mundo. A Escritura diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam as boas novas. Paulo diz: calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Mas sem a água, que é a palavra, o seu pé só se apressa ao caminho das trevas, ao caminho do erro. Mas a palavra nos teus pés, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E aí nós não tropeçamos, aí nós não andamos em trevas, aí se cumpre sobre nós a palavra que diz que se a nossa vida for de fé em fé, ela será de glória em glória. Esta mesma água foi para as mãos de Pedro. A palavra foi para as mãos de Pedro para curar os enfermos. E ao invés de Lucas, era médico naquela época, mas ninguém ia atrás de Lucas para ser curado. Iam atrás de Pedro, que nunca estudou medicina. Você estudou medicina? Mas quando você orar, Jesus vai trocar coração, e os médicos não podem, porque a unção desceu sobre as suas mãos. Hoje é dia de você se converter. Hoje é dia de você dizer: Jesus, eu te aceito de novo. Jesus, eu me entrego no teu altar de novo. Eu quero ver o teu nome glorificado. Não somente os pés, mas a mão e a cabeça nessa noite, Jesus. Hoje, Jesus. E você vai receber a unção na tua cabeça. E é quando essas correntes de águas descerem sobre a tua mente, você vai começar a entender coisas na Bíblia que todo mundo vai dizer: da onde você tirou essa ideia? E você vai dizer assim: vocês estão perdendo tempo dentro da igreja. Vocês desprezaram o mais precioso, que são as águas de Deus. Vocês abandonaram as águas de Deus. Mas está escrito: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. E com esta unção, com esta água sobre a sua cabeça, meu irmão, você vai abalar essa terra. Porque essas águas só descem sobre as mãos dos valentes. E coisas tremendas, tudo na sua vida será profetizado. Todos os teus caminhos serão previamente avisados. Vê aqui a despeito de Jesus. Ele diz: ó, sabendo ele que era chegada a sua hora, ele veio a este mundo e vai partir para o Pai. Meu irmão, eu te pergunto, o que aconteceu com Pedro? Ele não sabia também a hora que ele ia partir desse mundo? Ele não deixou escrito lá numa das suas cartas: o Senhor Jesus já me revelou, brevemente hei de deixar o meu tabernáculo. Aí vieram os homens do Império Romano: vamos matar esse cara, pegamos ele. Que pegaram? Eu já estava esperando a hora de ser glorificado. Eu já estava esperando a hora de ir em busca da coroa da vida. Eu já estava esperando a hora de ouvir: vinde benditos de meu Pai. Eu já estava esperando pisar em ruas de ouro, no mar de cristal, na cidade celestial, com anjos, arcanjos, querubins, serafins. Eu já estava esperando. Vocês não me surpreenderam, não. Quer ver como vocês não me surpreenderam? Não me crucifica de cabeça para cima, não, que eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Crucifica-me de cabeça para baixo. Aleluia! A água jorrou nesse homem. A água jorrou nos pés, jorrou nas mãos, jorrou na cabeça. Eu imagino, esse homem devia ser um assombro. Assim como Samuel entrava na cidade, Elias, Eliseu, a mesma coisa era com Pedro. E a mesma coisa tem que ser conosco. Por quê? Porque a palavra é a mesma. Imagina, decanta, labassora e canto, Jesus Cristo com uma bacia aqui, uma água e uma toalha no cinto, querendo nos lavar. E ele: vou lavar os teus pés. E todos nós juntos dizendo: não só os pés, mas a mão e a cabeça, Jesus. Para que a sombra volte a curar, para que as filas não sejam mais na porta dos hospitais, mas na porta da igreja. E deixa os outros dizerem: não é bem assim. E tu vai vivendo a glória de Deus. Porque quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão que houve um profeta no meio deles. Você, cheio da palavra, cheio do Espírito. Não só os pés, mas as mãos,
A cabeça. A cabeça. Mergulha mesmo. Mergulha mesmo. Desce as águas profundas do Espírito Santo hoje. Assume um compromisso com Deus. Porque neste lugar você tem visto e ouvido raridades. Neste lugar você tem recebido um banho de pérolas preciosas inigualáveis. Neste lugar você tem sido banhado pelas águas do Espírito Santo. Nesse lugar você tem andado debaixo da cachoeira de Deus. Deus tem movido coisas tremendas. Você tem visto que Deus fala. Então entra no teu quarto, peleja. Senhor, eu também quero ouvir a tua voz. Você tem visto que Deus dá visão, que Deus dá revelação, que Deus faz transbordar a revelação da sua palavra. Também deseje, anseie, não os pés, mas a mão e a cabeça. Não fique olhando o mundo passar diante de você, não. Não fique olhando o barco do evangelho passar, não. Entra nele, mergulha, pula para dentro do barco. Tenha compromisso com Deus. Assuma a realidade da palavra de Deus. E aí, mergulhado na palavra, a palavra envolvendo todo o teu ser, os teus pés te dão direção, as tuas mãos confirmam a tua ação, e a sua cabeça é que determina o que você será no reino de Deus. Na mente acontece a grande batalha espiritual. O campo de batalha espiritual é a mente do ser humano. De um lado está o diabo com seus anjos, seus mensageiros soprando. Não, Jesus não é o mesmo. Jesus não cura mais. Não, Jesus não vai te livrar. Jesus não está contigo. Jesus não vai. Não, que a Bíblia é apenas um livro. Não, que igreja nada. Que isso? É todo fanático. Isso é a voz do diabo. Do outro lado está o Espírito de Deus. Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. A Bíblia é a palavra de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia. Vai nessa força que o Senhor é contigo. E Ele fala não somente no teu ouvido, mas fala dentro do teu espírito. O campo de batalha é a sua mente. Se você der ouvidos às palavras de Satanás, você perdeu essa batalha, você é o perdedor. Mas se você der ouvidos à palavra do Espírito Santo, você será um vencedor. E o que acontece? Se você vence, a glória de Deus se manifesta na sua vida. O campo de batalha é a sua mente. Mas hoje você pode pedir a Deus: Senhor, não só os pés, mas a mão e a cabeça, para que eu discirna do certo do errado, do caminho que eu devo e o caminho que eu não devo, a ação que condiz e a ação que não condiz. Nessa noite, Senhor, descortina os meus olhos, o meu entendimento, para compreender as maravilhas da tua lei, e aí sim, faz a minha língua como a pena de um destro escritor. E aí, meu irmão, como já dissemos, toda a sua vida será uma revelação. Você está com a água, você está com a palavra, ela é lâmpada, ela ilumina. Você terá certeza de cada passo que você vai dar. Nada vai ser dúvida para você. Tudo vai ser orientado. E Jesus Cristo será glorificado. Então, nessa noite, eu apenas vou repetir contigo o verso 7 e o 8. Respondeu-lhe e disse: o que faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Amém, querido? Com aquelas mãos, Pedro fez coisas tremendas.
Com aquela mente ele escreveu cartas que hoje nós nos deleitamos, encontramos uma força fantástica. Você quer escrever livros? É a unção dessa noite que vai te capacitar. Você quer escrever estudos que vão libertar vidas no meio de todo o globo terrestre? É nessa noite que você vai receber essa virtude. Você quer ter uma mente propícia a crer no que diz a Bíblia? É a unção dessa noite que vai te capacitar a isso. Portanto, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Em nome de Jesus.